hoje em Ambiente e Cotidianidade, discutindo a decolonialidade do ser e do viver. Temos como convidada a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Suzane Cassiani, membro da Rede Internacional de Estudos Decoloniais em Educação em Ciência e Tecnologia. A professora Suzane discutirá o que seria a colonialidade do ser e do viver e o que podemos fazer em nosso dia a dia para decolonizar o ser e o viver. Damos agora a palavra à professora Suzane. Olá, Angélica, bom dia. Um prazer estar aqui falando com vocês. O meu desafio, então, é falar sobre colonialidade do ser e do viver. Eu queria dizer a princípio que a colonialidade, esses efeitos, eles não são estanques, eles se interrelacionam na colonialidade do poder, do saber, do ser e do viver. Que o outro podcast vai falar sobre isso, então queria, partindo dessa nossa referência, eu acho que a rede Modernidade e Colonialidade deixa bastante claro como o colonialismo pôs ao restante do mundo, né, o colonialismo europeu, um modo de ser, de pensar e de viver. Então, essa herança colonial estrutura a colonialidade e se mostra mais forte e duradoura que o próprio colonialismo, porque ela continua ainda atingindo as pessoas com seus efeitos. Na verdade, essa herança colonial, questão da colonialidade, é um projeto civilizatório que nasce no bojo da modernidade ocidental e no qual nós estamos inseridos até hoje. Na colonialidade, então, a gente percebe uma hierarquia entre norte e sul, não geográfico, mas sim um norte-sul global, onde o sul seriam as periferias do capitalismo, seriam os países que foram colonizados, provocando então uma dominação epistemológica, dos saberes, uma dominação do ser e do viver. Então, esses efeitos de colonialidade, eles nos falam ao mesmo tempo sobre um passado de colonização em que os europeus invadiram os territórios dos nativos da América, da África e da Ásia e levaram consigo a perda de identidade, o genocídio, o racismo, roubos de saberes, morte dos saberes, morte das línguas, enfim, os recursos desses povos colonizados, E, por outro lado, a colonialidade nos explica como isso é atual, quando pensamos esses efeitos de um colonialismo que já acabou, mas permanece de muitas formas, tais como nas roupas que usamos, nas formas arquitetônicas dos prédios, das escolas, por exemplo, nos currículos das escolas, na forma como a escola funciona, na forma da gente ser, reproduzindo modelos nos costumes, na comida, conceitos científicos, nas pesquisas que a gente faz, nos desejos de consumo da população e até na preferência da cor da pele branca, olhos azuis. Então, trata de uma forma de domínio que é subjetivo, não é coercitivo, não é uma coisa imposta. É um domínio subjetivo que muitas vezes a gente não percebe, que nos faz escolher formas de ser e viver que não são necessariamente boas para nós, e sim para os países ditos mais desenvolvidos. Então, a colonialidade do ser é um tipo de colonialidade que divide os humanos em pessoas primitivas versus pessoas civilizadas e promove uma subalternidade, uma negação desse ser, uma destruição de sua coletividade. Isso também serviu aos propósitos do colonialismo antes da independência dos países, das colônias, nos quais pessoas sem alma poderiam ser escravizadas. E a colonialidade da natureza ou do viver, ou cosmogônica, como defende a Catherine Walsh, é um tipo de colonialidade que o mágico ou o mítico, encontrado em muitos povos da América Latina, no Timor-Leste, na Ásia e na África, esse mágico e mítico dá sentido às forças para viver, é colocado em segundo plano ou ridicularizado quando se confronta com o conhecimento científico como o conhecimento mais importante. E aí, o que a gente faz com isso, Qual que é a nossa... Eu estou falando aqui do ponto de vista da escola, da educação em ciências, da educação. E aí a gente se questiona qual que o conhecimento científico é suficiente para a superação de questões tão marcantes no mundo contemporâneo
como a fome, o racismo, a poluição ou a desigualdade social. E assim, como que a gente pode enfrentar essa colonialidade do ser, do viver, do poder e do saber, enfrentar além de uma postura contemplativa, assim, uma postura ativista para questões que são silenciadas nas escolas? Como trabalhar com conteúdos e práticas comprometidas com as questões sociais e ambientais? Então, essa é uma proposta de tentar trabalhar dentro da escola com conteúdos que façam sentido, conteúdos com temas locais do nosso continente, para tentar decolonizar essas mentes e corações. Nossa proposta é através da pedagogia decolonial, esse conceito de pedagogia decolonial, que vai aprender com os movimentos sociais, com as histórias de resistências dos povos, com as histórias de resistências dentro da escola, a superação, então, da colonialidade. Penso que a educação científica e tecnológica contribui, sim, quando a gente trabalha contra as injustiças sociais. Não é possível sentidos de cidadania universais, por exemplo, quando fechamos os olhos para o genocídio das mulheres negras no Brasil. Ou, considerando que 70% dos jovens brasileiros são negros, os jovens assassinados são negros, não é possível promover uma educação para a cidadania sem enfrentar o racismo. Outra possibilidade, trabalhar com a formação de professores, quem trabalha no ensino superior, em consonância com esse diálogo, né, de saberes, com esses temas locais, com esses problemas locais, com esses enfrentamentos que a gente vai encontrar na escola. A fome, o racismo, por exemplo, são temas que não estão no currículo e que eles devem ser, sim, trabalhados no currículo da escola. Enfim, propor um letramento racial, uma educação antirracista, antimachista, anti-homofóbica na educação científica. Com isso, pensar em como trabalhar com brechas dentro do currículo, trabalhar outros lugares, outros temas, e olhar para, como diz a Walsh, olhar para as fissuras e não para a parede toda, né? Olhar de onde sai a vida, onde as sementes e flores brotam, se multiplicam. Olhar para os espaços que negam fronteiras e binarismos. Enfim, pesquisar, desobedecer e agir para o bem viver. Então essa é a nossa proposta. Muito obrigada e espero que tenha contribuído. Abraços. Agradecemos a participação da professora Suzane Cassiani neste episódio. E lembramos que o programa Ambiente e Cotidianidade tem como um dos objetivos ter uma perspectiva crítica da educação, gerar tensão entre as relações da educação, do nosso dia a dia, né? Analisando as formas de ser e de estar hegemônicas da contemporaneidade, né? E assim provocar ações, pensamentos de resistência desde nossas práticas culturais. Portanto, esperamos que a partir deste programa se provoquem vocês pensamentos críticos que depois vão gerar ações para a transformação social. Obrigada e até um próximo episódio.